Já vai, já vai, já vai. Antes do vídeo, o jovem Nando Limon, do canal Nando Limon, com a música It Is Now or Never, de Elvis Presley. Vamos lá. It's now or never, my hold me tight. Kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never, my love won't wait. Abraço, professor. Tamo junto. Bom dia! Hoje são 17 de fevereiro de 2020, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o 6º vídeo da série sobre o livro evangélico que aqui está. Eis a pergunta: por que Deus permite o sofrimento e o mal? Este livro foi escrito por 2 cristãos evangélicos norte-americanos, o John Ankerberg e o Dylan Burroughs. Nos 5 vídeos, esse é o 6º, nos 5 vídeos vimos a seção 1. Na seção 1 está a origem, o nascimento do sofrimento e do mal no mundo. Na visão cristã, completamente errônea, porque é uma visão religiosa, o início, a razão, a causa do sofrimento e do mal no mundo é por causa do comportamento de 2 imbecis, Adão e Eva, na lenda do Jardim do Éden, que está em Gênesis. Até o Papa Francisco sabe que Jardim do Éden, Adão e Eva, aquele relato nunca existiu. Não é um relato real, apenas um relato criado pela imaginação do escritor hebreu. Então, para os cristãos, em sua completa ignorância, o sofrimento e o mal existem hoje na Terra, por exemplo, por causa da ação de 2 miseráveis ignorantes, Adão e Eva. Então, o sofrimento e o mal no mundo para os cristãos está baseado numa lenda. Tudo aquilo que está baseado numa lenda, numa fantasia, fantasia o é. Vamos agora à seção 2 do livro que aqui está. A seção 2 começa aí na página 49. E aqui vocês, desculpe-me, 49 não. Começa na página 35 do livro. Então aqui, mais uma pergunta ingênua, e aqui a resposta dos cristãos, a resposta. E vocês irão rir muito. Por favor, só peço uma coisa, não riem durante o momento em que faço o vídeo aqui. Porque quando você ri aí em sua casa, eu me atrapalho aqui. Então deixe para rir depois, certinho? Depois do vídeo. Muito obrigado. Muito bem, então a seção 2 é mais uma bobagem cristã. A pergunta dos 2 evangélicos aqui é: por que Deus não faz nada a respeito do sofrimento e do mal? Eis agora a seção 2, certinho? A pergunta: por que Deus não faz nada a respeito do sofrimento e do mal? Eis a pergunta aí. E eles aqui, obviamente, escrevem e não saem do lugar, não dizem nada. Vou mostrar a vocês. Mas agora eu vou dar aqui a resposta, diante da pergunta dos 2 evangélicos. A pergunta é, vou repetir: por que Deus não faz nada a respeito do sofrimento e do mal? Por quê? Você aí que está assistindo a esse vídeo nesse momento, por que o Deus em que você acredita não faz nada a respeito do sofrimento e do mal que vemos hoje e que sempre houve na existência do homem? Por que
o seu Deus, aquele Deus em que você acredita, não faz nada para acabar com o sofrimento e o mal. Por quê? A resposta, meu amigo, minha amiga, é simples. Deus algum existe e Deus algum tem relação alguma com o sofrimento e o mal. A resposta é tão fácil. Deus algum existe e Deus algum, obviamente, tem relação direta ou indireta com o sofrimento e o mal. Sofrimento e mal nada tem a ver com deuses. Isso é ignorância dos religiosos. E você verá aqui a explicação que eles dão para isso. E você vai rir muito. Certinho? Muito bem. Então vamos lá. A pergunta novamente. Por que Deus não faz nada a respeito do sofrimento e do mal? Vamos ver aqui a resposta bem direta dos dois evangélicos. Na página 37, eles, os dois, escrevem assim, abre aspas, o título, A Persistência do Mal. O mal persistindo aí na terra, né? Desde o início da origem do homem. A persistência do mal. Então, abre aspas, dizem eles, outro aspecto do mal é a sua persistência. Aí vem a pergunta deles. Por que Deus o permite? O Deus a que eles se referem aqui é o mesmo Deus dos cristãos. O Deus que está na Bíblia cristã. O Deus criado pelos hebreus. Então eles perguntam, por que Deus o permite? Por que Deus permite o mal e o sofrimento? Por quê? Eles continuam. Mesmo que não o cause, eles estão dizendo aqui que o Deus hebreu não causa o mal. Só que a Bíblia, como já mostrei aqui em livro, no vídeo anterior, a Bíblia, na passagem bíblica, Deus ali, ele cria o mal. O próprio Deus diz que cria o mal. Muito bem, mas vamos lá. Eles dizem assim, mesmo que não o cause, ou seja, mesmo que o Deus hebreu não cause o mal, mesmo que não o cause, ele o permite, isto é, o Deus hebreu permite. Mesmo que ele não seja a causa do mal, dizem aqui os evangélicos, o Deus hebreu permite a existência do mal e do sofrimento. Certinho? Aí aqui ele explica, os dois tentam explicar, e aí você vai rir muito. Eles dizem assim, ele quem? O Deus hebreu, o Deus dos cristãos. Ele tem tanto desejo quanto a habilidade necessária para tornar qualquer coisa possível. Eles estão dizendo aqui, os evangélicos, que o Deus hebreu, ele tem o desejo e tem também a habilidade, ele tem o poder, já que ele é onipotente, ele tem o poder para tornar qualquer coisa possível. Isso é, eles estão dizendo que o Deus hebreu tem o poder para eliminar para sempre o sofrimento e o mal. Que Deus tem esse poder. Aí eles continuam, e você vai rir agora. Eles dizem assim, mas, isso é, o Deus hebreu, mas não destruirá a nossa liberdade de lidar com o mal. Você está rindo aí e está atrapalhando aqui minha explicação. Os evangélicos estão dizendo aqui que o Deus hebreu tem o desejo e a habilidade, o poder para fazer o que bem entender. Só que eles estão dizendo aqui que o Deus hebreu jamais destruirá o sofrimento e o mal, porque o Deus hebreu não destruirá a nossa liberdade de lidar com o mal. Isso aqui, gente, é para você rir muito. É para você rir muito. Mas aí controle-se. Veja aqui a brincadeira dos evangélicos. Eles estão dizendo que o Deus hebreu não destrói o sofrimento e o mal, porque ele não quer destruir a nossa liberdade de lidar com o mal. Isso aqui não é explicação. Isso aqui é apenas uma fundamentação miserável feita por dois evangélicos.
eles não têm como sair do problema do mal e do sofrimento, aí criam essas abobrinhas aqui, só mesmo para pessoas ingênuas. E aqui no livro, eles mesmos, os dois evangélicos, eles mostram a verdade. Como eles não conseguem explicar o sofrimento e o mal, levando em consideração aí a existência de um Deus hebreu, como isso é incompatível, a existência do mal e do sofrimento com um Deus qualquer, como isso é incompatível, e eles sabem disso, então eles escrevem bobagens para enganar ingênuos, e aqui eles continuam ainda, e aí é pior. Veja, eles continuam escrevendo assim, vou ler do início para que você entenda direitinho. Então eles dizem assim, nas páginas 38 e 39. Ele, o Deus hebreu, ele tem tanto o desejo quanto a habilidade necessária para tornar qualquer coisa possível, mas não destruirá a nossa liberdade de lidar com o mal. Ao final, eles dizem aqui, os cristãos, ao final, ele, o Deus hebreu, derrotará o mal. Mas o que é esse aqui, ao final, a que eles se referem? É na terra? Não. Como Deus algum existe e como o sofrimento e o mal continuarão como sempre, eles dizem aqui que o Deus hebreu derrotará o mal. Só que quando eles dizem que o Deus hebreu derrotará o mal, não é aqui no nosso tempo. Eles aí já propagam para a vida eterna. Que na vida eterna, na ilusão da vida eterna, quando os cristãos estiverem no céu, só depois da morte é que os cristãos ali não terão mais sofrimento e mal algum. Então você vê que os cristãos, eles não têm solução alguma para o sofrimento e o mal no mundo nosso. Como isso é impossível, porque sempre haverá o mal, sempre haverá o sofrimento, como isso é impossível acabar com o sofrimento e o mal, eles dizem que o Deus hebreu acabará sim com o sofrimento e o mal, mas não no nosso mundo, mas no mundo aí fantasioso, no mundo utópico, que não existe. Então eles colocam a solução para o sofrimento e o mal no mundo ilusório, quando a resposta seria o fim do sofrimento e do mal no nosso mundo, porque é aqui que nós vivemos. Então, como eles não têm solução alguma para aliar, juntar sofrimento, mal em um Deus qualquer, como isso é impossível, aí eles inventam que o Deus hebreu acabará com o sofrimento e o mal, não nesse mundo, porque não acaba mesmo, não. Sofrimento e mal sempre haverá. Então que o sofrimento e o mal só serão extintos depois da morte. Veja que loucura, é a loucura do cristianismo. Muito bem, aí ele continua assim, vocês vão rir agora. A perspectiva correta que devemos ter sobre a questão é distinguir o mal que age no mundo de hoje, no mundo de hoje. O mal que age no mundo de hoje, não no mundo de hoje, sempre no mundo do homem, a partir dos primeiros homens. Como Deus vai tratar com ele no futuro. Veja aí, Deus algum existe, Deus algum resolve sofrimento e mal. Nada tem a ver sofrimento e mal com Deus algum. Mas os cristãos colocam aqui a solução do sofrimento e do mal, não para esse mundo, porque eles sabem que não tem jeito. Aí eles imaginam um mundo futuro. E aí ele diz que Deus acabará com esse sofrimento e o mal. Então vamos lá. Então ele diz que o perfil dessa visão é... Aí ele diz, Deus é totalmente bom e deseja derrotar o mal. Deus é todo poderoso e pode para derrotar o mal. O mal não foi ainda derrotado. Logo, um dia será derrotado. Isso aqui é a expressão dos cristãos aí. Eles dizem que o mal ainda não foi derrotado, porque ninguém derrota o mal. O mal e o sofrimento sempre existirão na vida do homem. Desde o início, aí, e vai seguindo. Sempre o sofrimento e o mal presentes na vida do homem. Porque é impossível não haver sofrimento e mal. Como os cristãos vivem no mundo da lua, aí eles, como eles sabem que o sofrimento e o mal ninguém consegue derrotar aqui na terra, nem o Deus a que eles se referem,
Então eles propagam um mundo futuro que não existe, que na vida eterna, no céu, aí sim, o Deus hebreu destruirá o mal e o sofrimento. Mas aqui na terra, o Deus hebreu não tem condições de derrotar o mal e o sofrimento. Entendeu? Muito bem. E por que isso acontece, gente? Por que isso acontece? Vamos explicar aqui. Eu estou aqui com a anotação. O internauta Manuel Tenório, em meu vídeo recente, que publiquei no dia 14 de fevereiro deste ano, há alguns dias, no meu vídeo com o título Adão, Eva e o Mal no Mundo, esse internauta, Manuel Tenório, ele descreveu aqui o paradoxo de Epicuro. Epicuro foi um filósofo grego. Quando Epicuro morreu, não havia um cristão na face da terra. Ele viveu antes do movimento cristão. Então, esse filósofo, o Epicuro, filósofo grego, ele fez um paradoxo. Paradoxo é contradição, intransponível. Certo? Significa contradição intransponível. Você não pode eliminar essa contradição. Então o Epicuro, ele fez um paradoxo mostrando que não existe relação alguma com deuses e com o sofrimento e o mal. O Epicuro, ele não era um ateu. Ele vivia no mundo grego, lotado de deuses. Então ele não era propriamente um ateu, o Epicuro de Samos. Talvez aí ele acreditasse em muitos deuses gregos. Ele não era ateu, mas ele fez esse paradoxo aqui, que foi transcrito pelo Manuel Tenório, internauta. Ele fez esse paradoxo para mostrar que não existe ligação alguma com Deus algum e o sofrimento e o mal. Então aqui o paradoxo de Epicuro, transcrito por Manuel Tenório, é assim, abre aspas, veja aí como o paradoxo é inteligentíssimo. Abre aspas, Deus deseja prevenir o mal, mas não é capaz? Deus deseja prevenir o mal, mas não é capaz? Ele está perguntando. Então, se isso é verdade, então o Deus não é onipotente. O Deus não é onipotente. E isso para quaisquer deuses. Então, o Deus não é onipotente. Por quê? Porque deseja prevenir o mal, deseja eliminar o mal, mas não consegue. Se não consegue, então esse Deus não é onipotente. Não pode. A outra proposição, o Deus hebreu é capaz de destruir o mal, mas não deseja. Nessa condição aqui, é capaz, mas não deseja destruir o mal. Então, esse Deus aí é malevolente, ele é muito mau, perverso. Porque ele tem capacidade para destruir o mal, mas mesmo assim não deseja. Então, é um Deus malevolente. A outra proposição, é capaz e deseja. Então, se o Deus hebreu é capaz, ou melhor dizendo, qualquer Deus é capaz de destruir o mal e deseja destruir o mal, então, por que o mal existe? Olha aí. Se Deus, qualquer Deus, é capaz de destruir o mal e deseja destruir o mal, então, por que o mal existe? Olha aí como o mal existe e o sofrimento, independentemente dos deuses. E continua aqui o paradoxo. Não é capaz e nem deseja. Nessa proposição aí, se o Deus não é capaz de destruir o sofrimento e o mal, e nem deseja fazer isso, então, por que lhe chamamos de Deus? Por quê? Você entendeu aí? Aqui o paradoxo de Epicuro é simples. Ele diz assim, vamos lá, ele diz assim, se Deus é capaz de destruir o mal, mas não o faz, então esse Deus aí é malevolente, é muito mau,
é perverso, porque tem capacidade para destruir o mal e não o faz. Então esse Deus aí é perverso. E se Deus quer destruir o mal, mas não consegue, então esse Deus aí não é onipotente. E se esse Deus, ele é capaz de destruir o mal, e ele deseja destruir o mal, então por que o mal existe? Olha aí, o mal existe, obviamente, independentemente da existência de qualquer Deus. Você entendeu? E a outra proposição, ele diz, se Deus não é capaz e nem deseja destruir o mal, então por que chamamos esse ser de Deus? Por quê? Viu aí, gente? Essa proposição de Epicuro, esse paradoxo, não tem saída. Para onde for, aí não tem saída em qualquer pessoa alegar existência de deuses com o problema do sofrimento do mal. Você entendeu? Vou repetir, para que fique aí gravado em sua cabecinha. Raciocine. Vamos lá, a Epicuro. Ele diz assim, se Deus é capaz de destruir o mal e não o faz, então esse Deus aí, ele é malevolente, ele é muito mau, ele é perverso. E se Deus quer destruir o mal, mas não consegue, não tem capacidade para isso, então esse Deus aí não é onipotente, não é um Deus que tem poder. Certinho? E naquelas proposições, se Deus quer destruir o mal e deseja realmente destruir o mal, mas o mal existe, está aí, apesar de Deus querer destruí-lo, o mal está aí. Então o mal existe independentemente da existência de quaisquer deuses. E se esse Deus não tem capacidade para destruir o mal e nem quer destruir o mal, então esse Deus aí não é um Deus. Não podemos taxá-lo de Deus. Certinho? Essa proposição de Epicuro, esse paradoxo, ele é aí sem saída. É um labirinto sem saída para aqueles que alegam que há a ligação entre deuses e o sofrimento e o mal. Tudo isso ilusão religiosa. Tudo isso ilusão religiosa. É como dizia Freud, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, ateu e judeu. Freud dizia que nenhum homem racional fará uso de argumentações miseráveis para seus juízos. Mas quando um homem entra numa religião, numa igreja, numa seita, esse homem faz uso de argumentações miseráveis para os seus juízos. E foi o que fizeram aqui os dois evangélicos, dizendo que Deus pode acabar com o mal, mas que Deus não acaba com o mal porque Ele não quer tirar a nossa liberdade de conviver com o mal. É para você rir bastante. E depois, no próximo vídeo, continuaremos com o mesmo assunto, na mesma sessão. E aí, mais risos ainda. É impossível, gente. Deuses não existem. Deuses são uma criação do homem. É o homem que cria deuses, conforme sua cultura. Deus algum existe. O sofrimento e o mal existem e sempre existirão, desde o início da origem do homem. O sofrimento não é uma coisa exclusiva do homem. Os homens, o homem, macho e fêmea, sofrem. Animais irracionais que não pecam também sofrem. Então o sofrimento do homem nada tem a ver com suas ações, com seus pecados, entre aspas, porque os animaizinhos irracionais também sofrem e não pecam, como nós vemos aí. E o mal existe, e esse mal, em oposição ao bem, esse mal é uma criação nossa, do homem. É o homem que cria regras em relação ao mal e ao bem. O mal, ele é relativo, ele varia, ele muda de acordo com as culturas e de acordo com o tempo, como mostrei em vários vídeos. Portanto, você viu aí o paradoxo de Epicuro. O Epicuro, repito,
ele era grego, vivia no mundo de deuses. Ele não era propriamente ateu. Mas ele fez esse paradoxo aí para mostrar que não existe ligação alguma entre os deuses, sejam quais forem, e o problema do sofrimento e do mal. Ele fez esse paradoxo apenas para isso, para dizer que não existe ligação alguma entre deuses e o sofrimento e o mal. Porque aí ele montou essas peças aí que são verdadeiros labirintos. Portanto, mais um vídeo e muito obrigado.